Olá, eu sou a professora Tatiane Brigalante e agora eu vou apresentar para vocês o programa de tratamento Turboled, a massagem que vai deixar o bumbum turbinado. É uma técnica de massagem e um programa de tratamento que reúne ativos funcionais junto com a fototerapia para que a gente possa apresentar resultados efetivos frente à celulite, à gordura localizada e à flacidez. Vamos lá? Bom, para iniciarmos então o nosso programa de tratamento Turboled, a massagem de lifting de glúteos, nós vamos iniciar com a higienização e esfoliação de todo o tecido, tanto de glúteos quanto dos membros inferiores, com esfoliante corporal enzimático. Esse esfoliante ele tem, além dos cristais lapidados das sementes de Coridon, ele tem uma combinação das enzimas, bromelina, papaina, o que vai evidenciar muito o refinamento, a retexturização da área do nosso tratamento. E além de tudo, ele tem o óleo de café, que já garante uma ação lipolítica desde a etapa da esfoliação e higienização, que é o preparo do nosso protocolo. Os movimentos podem ser iniciados de uma forma mais sutil, para dessensibilizar a área, e na sequência eu entro com uma evidência um pouquinho mais brusca, para ativação e aquecimento do meu tecido. As sementes de palma e de Coridon já vão promovendo toda a retexturização física, enquanto que as enzimas proteolíticas da bromelina e da papaina também agem em conjunto. Promoveremos toda a esfoliação do local e, na sequência, a remoção é feita com uma toalha seca, de forma a só desprender todas essas partículas físicas do tecido do meu cliente. Após a completa remoção da nossa etapa anterior, o nosso esfoliante corporal enzimático, vamos entrar com a nossa dose de ataque, as monodoses concentradas anticelulite, que combinam uma alquimia com diversos ativos altamente lipolíticos, antiedema, de ação drenante importante, que vão trabalhar uma ação bem importante de redensificação nas fibras para melhorar a trama do colágeno, da elastina, diminuindo inclusive o infiltrado das áreas mais congestionadas no caso do acometimento da celulite. A gente espalha todo o produto nas áreas que a gente vai atender a técnica de massagem. Ele é um produto que permite bastante deslizamento, um deslizamento bem amplo. Um dos ativos de destaque é o Phytosonic, um extrato vegetal que combina a cafeína vegetal também, com uma alta potência antifibrótica, trabalha uma ação antiedema importante e aumenta de forma bem expressiva a hiperfusão sanguínea. E aí, agregado a esse produto para uma ação potencializadora, nós vamos entrar com o nosso equipamento Turboled no modo vibracional. Então esse é o nosso equipamento Turboled, ele tem várias funções acoplado a um único equipamento. Então a gente vai iniciar pelo modo 1, que é o sistema vibracional, sem a fototerapia, da qual eu vou começar um trabalho de estímulo e aumento vascular das áreas que eu quero trabalhar, sem tirar a monodose que nós colocamos anteriormente. Lembrando que os movimentos eles devem iniciar de forma mais suave, lenta, para não gerar nenhum desconforto para o meu cliente. E na sequência eu vou aumentando o potencial de velocidade, de ritmo, conforme inclusive a avaliação do grau de celulite da minha cliente. Essa etapa, o intuito é trabalhar
um aumento da micromassagem vascular, da vascularização periférica e aumento também do sistema de drenagem do nosso corpo. Por mais que eu não esteja fazendo os movimentos drenantes, a própria ativação vibracional do equipamento favorece a movimentação de líquidos. Só tenham cuidado nas celulites de grau mais elevado, onde eu já tenho compressão de nervos, no ritmo do equipamento para não gerar nenhum desconforto para minha cliente. Movimentos rotacionais, ascendentes. E aí a gente vai realizar principalmente nas áreas mais enfatídicas, como a região do glúteo e também a parte posterior das pernas. Observem que a hiperemia já vai acontecendo. No próprio equipamento nós temos os dedinhos que atuam construindo uma ação de mobilização da gordura. Há uma ativação de adipócitos e todo o conjunto vai construir para potencializar a nossa massagem TurboLED. Após a estimulação vibracional com a nossa primeira etapa, a primeira fase do TurboLED, vamos então aplicar na sequência o nosso sistema lipossomado, a nossa melange fotoativada. Aqui eu tenho diversos ativos consagrados que vão atuar de forma expressiva na ação de lipólise, como por exemplo a cafeína nanoencapsulada, que vai ter uma adesão maior ainda de permeação, mais fosfatidilcolina, que vai aumentar muito o potencial de permeação e infusão dos meus ativos no tecido. O chá verde, a centela asiática, que são expressivos na ação drenante, e a ginkgo biloba como uma ação adicional para um trabalho também de ação venotônica, ação drenante, tudo para melhorar o nosso infiltrado edematoso caracterizado pela celulite. Outro ponto importante é que os flavonoides de chá verde e centela asiática nesse produto vão ser fotorreceptores, então eles geram uma ativação através da luz, que a gente vai aplicar na sequência, aumentando o potencial terapêutico da luz. Após a aplicação da nossa melange, vou ligar o nosso equipamento agora no modo vibracional com o LED violeta, para que a gente possa fazer a segunda fase do tratamento. O LED violeta, nesse momento, ele faz a captação oxigenatória de todo o tecido. Além disso, ele tem uma ação muito importante frente a um aspecto de diminuir o edema local, tem uma ação bem drenante, o que vai contribuir muito para o nosso protocolo. O seu espectro de onda é bem similar, bem próximo ao LED azul, numa faixa aí de mais ou menos 430 nanômetros. E o importante de toda a aplicação do LED é uma aplicação lenta, para que realmente a gente tenha a fotodifusão, ou seja, a ação terapêutica da luz em contato com o tecido. Eu posso trabalhar de modo tanto varredura contínua, quanto processos de bombeamento, sobre toda a extensão, por exemplo, de áreas importantes em relação à vascularização de retorno, como as safenas. E aqui agregado eu ainda tenho a ação vibratória para uma construção bem importante no sentido de melhoria vascular, de ação antiedema de todo o tecido. Além desse trabalho de bombeamento,
O outro estímulo que a gente pode induzir através dessa mecânica são movimentos circulares de captação. Uma mão com equipamento e a outra no modo a acompanhar o movimento e favorecer ainda mais a ação drenante. Antes de começar a realizar a massagem, a indicação é fazer toda a desobstrução ganglionar dos principais linfonodos presentes na área corporal. Eu vou fazer essa massagem por uma média de 10 minutos ao todo, e aí a gente dá sequência aos demais passos. Após a fotobioestimulação com o LED violeta, vamos entrar então com a sequência de massagem com o nosso creme de massagem Turbo LED. Esse creme de massagem, além de ter um potencial de deslizamento extremamente fácil, extremamente contínuo, então permite deslizamentos amplos para todo o corpo, ele carrega uma série de ativos importantes que vão favorecer muito a nossa ação na massagem, uma cosmetologia muito bem explorada para que a gente trate tanto o celulite quanto a gordura localizada e a flacidez. Então aqui os ativos de destaque, por exemplo, são o Actiporine 8G, que é um ativo novo explorado na área da cosmetologia, que consegue ativar canais importantes de aquaporinas do nosso corpo, que não são canais que envolvem, como aqueles tradicionais, a hidratação do nosso corpo, mas sim o estímulo mitocondrial, tanto a nível de fibroblasto quanto a nível de adipócitos. Então, o que resulta uma melhor performance de neocolágeno e elastina e também uma ação de potencial em ativar a ação da lipólise para diminuir ali o acometimento da gordura do local. Combinado ao Actiporine 8G, que é um ativo extremamente importante, nós temos a nanocafeína, o iscopariane, rafermine e o DMAI como uma construção de aumento do tônus dessa região, que também é muito favorável a ter hipotonia, a flacidez. E o mais legal é que além desses ativos reunidos, a gente ainda tem o Biolumen, que é um também fotorreceptor, então conjugado a esse creme, eu posso ativar técnicas fototerápicas para a potencialização do meu plano de tratamento. Nesse momento a gente pode fazer recursos manuais estimulantes que ativem toda a região do glúteo. E aí, na sequência, eu vou entrar com a nossa técnica de fototerapia. Após a aplicação do creme de massagem Turbo LED e manobras expressivas de massagem, vamos então à última etapa do nosso equipamento Turbo LED. Vou ativá-lo agora no modo luz vermelha, LED vermelho, combinado ainda com a ação vibracional. Nesse momento, eu posso reunir alguns trabalhos pontuais, porque esse LED tem uma ação anti-inflamatória, pela condição da luz vermelha, o efeito terapêutico dela. Além disso, uma ação de estímulo também de colágeno e elastina, o que favorece muito a redensificação do tecido. Mais uma vez, a gente enfatiza que o trabalho do LED aqui é um trabalho de forma lenta, para que a gente tenha a ação induzida da luz sobre o tecido. Nós estamos falando aqui de uma média de comprimento de onda de 660 nanômetros,
Então ele tem uma ação bem ativa de permeação. E eu posso desencadear trabalhos bombeantes, rotacionais, pontuais, trabalhos em zigue-zague, de forma que todo o meu tecido receba a distribuição do LED. Em conjunto com a ação da luz, nós temos o sistema vibracional, o que vai gerar uma micromassagem de forma expressiva e auxiliar ainda no sistema drenante do tecido. Lembrando que o nosso equipamento também tem as modulações só luz, sem vibração, principalmente para trabalhar casos onde meu paciente tem fragilidade capilar mais infatídica, onde não é tão interessante o estímulo vibracional com aumento de perfusão sanguínea, e aí eu posso adaptar conforme cada paciente, criando um protocolo bem personalizado. Após a aplicação do LED vermelho, até para uma ativação na área glútea, eu posso voltar o equipamento no modo vibracional, para que eu possa fazer então manobras mais ascendentes da área glútea, principalmente para gerar um melhor readequamento, uma ação de melhoria aí na área como um todo. Lembrando que os movimentos todos devem ser no sentido ascendente, favorecendo todo o nosso trabalho aqui na área de prega glútea e harmonizando assim o bumbum, para torná-lo um bumbum literalmente turbinado. Geramos então uma hiperatividade vascular, linfática, ativação metabólica, e como uma construção ideal para esse protocolo, vamos então na sequência aplicar o nosso gel de resfriamento, nosso gel criogênico, que é o Cool Corpore. Ele tem uma combinação de ativos que continuam essa escala de ação lipolítica, em conjunto com o ativo de perfil criogênico endógeno, que é, no caso, o mentol. Então, uma das vantagens desse nosso gel crioterápico é que ele é livre de cânfora. Então, o resfriamento ele se dá de dentro para fora, gerando maior conforto para o cliente. Então, ele não vai sentir aquela sensação hipergelante, rubefaciente, intensa dos crioterápicos comuns, e você tem uma ação muito efetiva, porque essa ação criogênica ela perdura por várias e várias horas. Então, nesse momento, a gente faz uma aplicação pincelada em toda a área de maior acometimento, e agora ele vai agindo por volatização, ele vai evaporar. Por isso que é interessante, nesse momento, não fazer nenhum tipo de ação oclusiva com ele. Se quiser, enquanto ele está agindo, é possível um trabalho também de exercícios isométricos que irão favorecer o fortalecimento dos principais grupos musculares aqui da área posterior das pernas, glúteo máximo, glúteo mínimo, os adutores, abdutores, que vão aumentar o potencial do nosso protocolo. Vou aplicar uma fina camada, aguardar alguns minutos e na sequência a gente vem com o sistema firmante. Para a finalização do nosso programa de tratamento TurboLED, vamos então com a aplicação do nosso sistema firmante, uma melange extremamente concentrada, que reúne ativos extremamente consagrados para aumentar a redensificação do tecido, potencializando a ação firmante, como por exemplo o DMAI a 20%,
mais o Raffermine, a fosfatidilcolina, o colágeno e a elastina, que vão melhorar a integridade de hidratação nessa pele. Lembrem que uma pele hidratada é uma pele que tem muito mais funcionalidade em recepção de ativos. Esse produto ele deve ser aplicado de forma distribuída e aí a gente aguarda então para que ele permeie completamente e assim a gente finaliza o protocolo. Lembrando que a nossa sugestão dentro do plano de tratamento são aproximadamente 10 sessões, numa faixa de 2 a 3 vezes na semana. E para que os resultados sejam extremamente contribuintes, é importante que o cliente sempre faça algum recurso de atividade física, não necessariamente academia, mas uma aula de dança, esporte, algo que faça o gasto energético, em conjunto com uma alimentação balanceada e mais a utilização do home care. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa de tratamento inovador que reúne, além de ativos de alta performance inovadores, a fototerapia e a fotoestimulação através do sistema vibratório. Mas lembrem-se que para que a gente possa construir resultados efetivos e somatórios, é necessária a contribuição da cliente em casa, com algum tipo de atividade física, um condicionamento alimentar, para que a gente tenha resultados ainda mais efetivos. E, claro, a utilização do produto Home Care, que deve ser utilizado manhã e noite de forma contínua. E para isso, topicamente, nós temos o lifting de glúteos, que reúne ativos expressivos como o Actiporine 8G, a cafeína a 20%, então uma alta dosagem de cafeína. E o mais interessante desse produto é a sua forma de aplicabilidade. Então, na ponta, nós temos aqui um aplicador em forma de massagem, do qual a cliente vai primeiro liberar o creme e depois fazer a técnica de massagem, evidenciando movimentos rotatórios nas áreas mais dificultadas. Além dele, a gente sugere também a ingestão das cápsulas, os nutricosméticos, que vão favorecer, além de um aumento metabólico, para que seja feito um tratamento de dentro para fora, ele também tem o cromo, que inibe a vontade, gera uma saciedade em relação a alimentos de perfil mais doces, que normalmente atrapalham muito os nossos tratamentos estéticos. Eu espero que você tenha gostado e que você leve essa técnica para a sua clínica para ter ainda mais sucesso. Obrigada, até mais!